No Justiça para Todos de hoje, vamos mostrar o lançamento da Agenda Político-Institucional da JUF para 2017. São temas discutidos no Congresso Nacional e no Judiciário Brasileiro que interessam a toda a sociedade. A reforma da Previdência e o projeto que altera a Lei de Abuso de Autoridade são apenas alguns dos temas debatidos pela JUF no Legislativo. Outros assuntos de importância no Poder Judiciário também são discutidos, além dos eventos e fóruns programados para a magistratura em 2017. Tudo isso você vê agora. O Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a semana da Justiça Federal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil lançou a segunda edição do Prêmio AJUF Boas Práticas. A premiação é um reconhecimento do trabalho na Justiça Federal. São 4 categorias: boas práticas dos magistrados, dos servidores, para a eficiência da Justiça Federal e sugestões de estudantes universitários, de todas as graduações. Fique ligado porque as inscrições vão até 5 de maio pelo e-mail prêmio@ajuf.org.br. O Fórum Nacional de Execução Fiscal chegou à 3ª edição. Desta vez, o evento foi realizado em Belo Horizonte. Estiveram presentes juízes e desembargadores federais, representantes da Fazenda Nacional e outros profissionais da área tributária. Durante 3 dias de encontro, houve palestra, debate a respeito de temas polêmicos e delicados, como a responsabilidade dos sócios, arresto e penhora. Foi um momento também para aprovar enunciados que devem aprimorar a execução fiscal no país. A Associação dos Juízes Federais lançou no Congresso Nacional a 3ª edição da Agenda Político-Institucional da JUF. Os temas na relação com o Legislativo são polêmicos neste ano, mas necessários para ampliar debates sobre assuntos que interferem na vida do brasileiro. Promover o diálogo. É a Agenda Político-Institucional da JUF, na qual consta quais são as bandeiras que nós defendemos e aquelas que nós somos contrários. Eu tenho certeza que encontraremos, diante de vários pontos de vista, uma solução para esse país. Senão, cada um vai ficar puxando por um lado, cada um vai ter um ponto de vista diferente e não vai chegar em lugar nenhum. É preciso que a gente tenha essa abertura, essa franqueza em dizer que a gente está no mesmo lado. 2 poderes e poderosos pesos em decisões. A Constituição diz que os poderes são independentes, mas harmônicos também. Então, cada um tem o seu papel dentro da sociedade, mas deve exercer esse papel de forma harmônica com os demais. Diante de um país que enfrenta um futuro de obstáculos. O órgão judiciário, o órgão legislativo e o órgão executivo, que devem funcionar, como a Constituição diz, harmonicamente. E se a resposta existe, a pergunta é essencial. É aí que entra a comunicação. E a agenda positiva busca aproximar esse diálogo com as instituições públicas. Uma agenda que traz a conversa necessária com os parlamentares. E a ideia da agenda, na verdade, é trazer à sociedade, aos parlamentares, aos demais poderes da República, Executivo e ao próprio Judiciário mesmo, as ideias da JUF, as preocupações da JUF, seja quanto a projetos legislativos, seja quanto a ações judiciais. E uma cartilha que mostra passo a passo o que a JUF entende sobre cada medida de combate à corrupção em trâmite no Congresso Nacional. Este ano nós atualizamos a agenda com o projeto do abuso da autoridade, nós atualizamos a agenda, inclusive lançamos uma cartilha à parte tratando sobre as medidas contra a corrupção. Os juízes federais receberam o apoio de representantes de entidades ligadas ao Judiciário e ao Ministério Público. O Brasil vive momentos conturbados, por que não dizer, porque todos nós sabemos disso, mas os momentos conturbados muitas vezes servem para tirar da inércia. Então, nossa intenção é sempre que isso seja usado no momento de crise para o debate, para que todos nós juntos chegamos a uma conclusão do que fazer para o país melhor. A CONAMP está aqui para reafirmar parcerias. Nós apoiamos vários projetos da JUF, temos pontos em comum, algumas poucas divergências, mas na maioria nós estamos unidos e devemos lutar, sempre eu digo isso na frente, pelo bem que há neste país. Cada palavra aqui diz respeito a temas que vão além do interesse associado apenas à magistratura. O trabalho da JUF, o lançamento da agenda institucional,
para esse ano é de fundamental importância, ano das chamadas reformas. E eu digo chamadas reformas porque eu tenho algumas resistências e nós precisamos romper com essas resistências. E, por certo, a AJUF estará aqui para somar esforços conosco. Afinal, o espaço que propõe a lei também precisa ser aberto a quem aplica a lei. O que a magistratura e o Ministério Público têm de compromisso com o Parlamento? Compromissos naturalmente democráticos. E viabilizando esse contato aqui permanentemente na nossa agenda diária, a magistratura e o Ministério Público dizem quais são seus compromissos com o país e com a sociedade. Momento para reconhecer que a Justiça Federal tem a missão coletiva pelo país e uma forte luta pelas iniciativas que adota. A reforma do processo penal também é um destaque que nós colocamos que está na ordem do dia. A reforma do Código de Processo Penal, e nós temos uma comissão na AJUF tratando sobre esse assunto. Essa terceira edição tem 120 páginas. As primeiras trazem as propostas em trâmite no Congresso Nacional. Nós estamos muito preocupados com essa reforma da Previdência. Tornou-se hábito agora, pelo menos a partir de 1998, essa reforma contínua das questões previdenciárias. Houve em 98, houve em 2003, 2005, agora se tenta mais uma vez. Ou seja, realmente as reformas não estão resolvendo a situação, estão gerando muita insegurança. Alguns assuntos são delicados e de grande repercussão, que estão nas mãos do Legislativo. Algo que vai além de uma opinião. As palavras mostram o que a associação pensa e por quê. É também uma orientação para os nossos colegas juízes federais ao se pronunciarem ou ao se interessarem por algum desse tema. Já tem a orientação da AJUF. Qual é a posição da AJUF sobre esses temas? Apresentação de projetos, sugestões, participação em audiências públicas. Existem projetos de lei que são de iniciativa da própria AJUF, como a modificação dos prazos processuais do juizado, que hoje eles são contados de acordo com o que diz o Código de Processo Civil, que são em dias úteis, e a proposta da AJUF é de que eles passem a ser contados por dias corridos. Essa é uma posição que a AJUF defende e foi um projeto de iniciativa dela. Assim, a magistratura contribui com ideias e posições devidamente fundamentadas. A democratização do judiciário, que hoje o judiciário é o único poder no qual os seus membros não participam da composição da mesa diretora. Então a mesa diretora ela é eleita entre os desembargadores mais antigos, mas os juízes de primeiro grau, que são os interessados, eles não participam. Então nós estamos também lutando por essa democratização do judiciário. Assuntos como a competência da Justiça Federal em casos de acidente de trabalho envolvendo órgãos ligados à União. Hoje a Justiça Federal é bastante interiorizada, não há mais porque o benefício, por ser decorrente de um acidente de trabalho, benefício previdenciário, ser julgado na Justiça Estadual. As empresas federais de economia mista também estão em pauta. Na verdade, elas seriam julgadas pela Justiça Federal, ou seja, se equipara, as empresas estatais são equiparadas para fins de competência. E o posicionamento da AJUF sobre a PEC 62 de 2015, sobre a desvinculação remuneratória? Nós entendemos que para manter essa unicidade não pode haver critérios diferentes de revisão vencimental. O tempo de serviço no mercado de trabalho é importante para você? Em qualquer profissão que nós vemos aí, do próprio executivo, do legislativo, em todas as áreas, inclusive do próprio judiciário, há uma valorização pelo tempo. Todo mundo quer ser valorizado pela própria experiência profissional, não é mesmo? Eu acho que quanto mais tempo uma pessoa desempenha numa determinada empresa, numa determinada repartição pública, ela normalmente é valorizada, ela vai galgar degraus maiores. Na Justiça Federal, isso não é diferente. A PEC 63, que é a PEC da valorização do tempo de magistratura, nada mais é do que a retomada de algo que existia até 2005, que era o adicional de tempo de serviço. Por isso, a proposta que garante a valorização por tempo de magistratura é apoiada.
quanto mais tempo ele ficou na magistratura, é justo que ele receba uma melhoria na sua carreira com relação a isso. A PEC 287 da reforma da Previdência não poderia ficar de fora. E adivinha, como a JUF avalia essa proposta? A pessoa trabalhe e acabe sua vida sem gozar esse direito da aposentadoria que contribuiu por muito tempo. Muitos de nós começamos a contribuir, não na magistratura, mas em outras atividades, com 18, 20 anos. A associação enxerga os contras nessa história. A mudança sem fim de regras para a aposentadoria torna difícil essa previsão de quando vai se aposentar, como vai se aposentar e se é que vai se aposentar. Há ainda opiniões sobre outros projetos, como o do Registro Civil Nacional. O PL 280, que altera a lei de abuso de autoridade e pode criminalizar a atuação do juiz. O projeto que trata da ampliação dos tribunais. Nós precisamos ter regras claras e que não mudem toda hora, ou que se mudem, preservem os direitos, as expectativas daqueles que estão aguardando. Deixar claro o que a JUF pensa sobre tudo isso oferece vantagens. Torna a associação ainda mais atuante e transparente e faz valer o direito à democracia. No próximo bloco, os assuntos da agenda da JUF relacionados ao Judiciário. O Justiça para Todos volta já. A primeira parte da agenda político-institucional da JUF focou no relacionamento com o Legislativo. Já a segunda tem como objetivo mostrar as ações voltadas ao bom funcionamento do sistema judiciário. É a atuação da JUF para garantir a independência da justiça e os direitos de magistrados. Uma luta que significa benefícios para a população. A JUF lança pelo terceiro ano consecutivo e nessa agenda estão sintetizados todos os temas, as posições, aquilo que a JUF e os seus associados entendem como sendo necessário para o melhor, para o Brasil, para a sociedade, para o processo legislativo. Um trabalho que envolve também processos diretamente de atuação jurídica. Muitas matérias que são de interesse do Judiciário passam aqui pelo Legislativo, se tornam leis. Nós também mostramos as ações judiciais que estão em tramitação. Abono de permanência, prazo de nomeação de magistrados, processos administrativos disciplinares, criação de tribunais regionais federais. A PEC 544 criou os tribunais, foi aprovada, se transformou na emenda constitucional número 73, mas hoje está suspensa. Mas nós estamos lutando para que esse dispositivo venha a ser efetivamente implantado. São temas que estão no Supremo Tribunal Federal. Do Poder Judiciário da União fazem parte não só o juiz de primeiro grau, os desembargadores federais, mas também o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. A JUF atuou diretamente em alguns assuntos que estão no STF. Por exemplo, a associação ajuizou recurso contra a emenda que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A agenda positiva da JUF nada mais é do que a realização desse diálogo tão importante na relação entre os poderes. Na verdade, o Estado é um só. No Superior Tribunal de Justiça tem mais. A natureza indenizatória do imposto de renda sobre o terço de férias e a incidência da mesma cobrança sobre juros de mora. Tantas ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, quanto no STJ, ou mesmo nos tribunais ou na Justiça de primeiro grau. Aperfeiçoamento profissional, estruturação de turmas recursais, compensação de plantões, composição dos TRFs. Esses temas são relacionados ao Conselho da Justiça Federal,
onde a JUF tem direito a assento, ou seja, é a voz dos magistrados brasileiros no CJF. E também no Conselho Nacional de Justiça, onde a associação faz o acompanhamento de todas as sessões no plenário. Banca examinadora em concurso público, resolução sobre perda de bens, simetria da magistratura nacional. Outros assuntos de interesse da magistratura nacional estão também nos tribunais de primeiro e segundo graus. A JUF tem ações coletivas para manter e melhorar as garantias constitucionais da carreira. Não é possível que determinada parte do Poder Judiciário tenha uma alteração vencimental de um jeito e outra grande parcela seja deixada à deriva, tendo que lutar por conta própria pela revisão vencimental, que é um direito que está previsto na Constituição, que deveria ocorrer todo ano. Infelizmente não ocorre. Contribuição previdenciária na licença maternidade, abono de permanência, equiparação remuneratória, gratificação especial, magistrado e magistério. O juiz fica ali 35 anos, de forma muito desgastante, com uma carga de trabalho muito grande. Então é realmente muito importante que esse tempo dentro do Poder Judiciário, exercendo essa atividade bastante difícil, seja recompensado de alguma forma. E juiz vai onde a população está, não é mesmo? E esses aqui cumprem essa promessa de verdade. Expedição da Cidadania. Essa iniciativa da JUF está na agenda de 2017 e anda a todo vapor. A associação firma parceria com o próprio judiciário e até com órgãos de outros poderes. Percorre o Brasil. Carteira de identidade, de trabalho, exames médicos e odontológicos e o melhor, o acesso à justiça de forma rápida e eficaz. Por meio da expedição, milhares de pessoas já conseguiram a aposentadoria tão esperada e outros benefícios tão necessários. Nós também tivemos espaço nessa agenda. A revista eletrônica semanal da JUF é exibida pelas TVs Justiça e Diário de Fortaleza e pode ser conferida no YouTube. Ela dá ainda mais transparência aos passos que a JUF dá em prol da sociedade. O cronograma extenso de cursos e fóruns já começa agora. São experiências que permitem o aprimoramento da Justiça Federal. Temos os nossos fóruns, o Fórum Nacional de Gestão e Estratégia, o Fórum Nacional de Conciliação, o Fórum Nacional Criminal. E vem novidade por aí. O Fórum Nacional de Concorrência, Regulação e Concorrência, que é um fórum que vai acontecer no Rio de Janeiro, extremamente interessante. Então a JUF tem um trabalho incessante. A programação inclui destinos ainda mais longos. Agora vamos fazer um curso em Israel, depois nós temos um curso em Portugal, temos um curso em Londres, temos um curso na Itália, inclusive tratando sobre o crime organizado. Tudo isso tem um objetivo maior: capacitar e amparar cada vez mais a magistratura federal para que ela atenda ao cidadão sempre com mais rapidez, mais qualidade e mais sucesso. Depois do intervalo, o que a JUF pensa sobre as medidas de combate à corrupção em trâmite no Congresso Nacional. Não saia daí, o Justiça para Todos volta já. As medidas de combate à corrupção foram parar no Congresso Nacional. O projeto chegou até a ser alterado no Legislativo. A JUF tem propostas para aprimorar os projetos e lançou uma cartilha com todos os detalhes. As operações são bem-vindas, mas se a corrupção nem existisse, melhor ainda. O
Brasil vive um desafio gigantesco, a JUF tem sido uma parceira na construção desse novo Brasil que todos nós queremos. Por isso a Lava Jato surgiu. Meritíssimo, eu quero reiterar a minha disposição total de colaborar com a Justiça. O objetivo é impedir que mais dinheiro do povo desapareça nas mãos de quem usa a corrupção para enriquecer. Por isso veio a questão: como prevenir, punir e recuperar o dinheiro público desviado? Nasceram as 10 medidas contra a corrupção. A força-tarefa do Ministério Público, que fez o trabalho relacionado à Lava Jato, construiu o conjunto de propostas. Assim, o PL 4.850 chegou à Câmara dos Deputados. A Associação dos Juízes Federais participou de algumas discussões para tentar aprimorar cada ponto do que pode se tornar, efetivamente, uma lei contra a corrupção. Para mostrar o nosso desejo de interlocução com o Poder Legislativo, que trata de muitas questões de nosso interesse, assim como da sociedade, que nós achamos muito relevante. O que os juízes federais acham? Nem tudo que está nesta 10 medidas nós apoiamos. Existem determinados dispositivos que nós somos contra. Por exemplo, o enriquecimento ilícito por parte de agentes públicos. O agente público tem o dever de prestar contas ao seu empregador, no caso, o órgão para quem ele responde, dos seus bens, do seu patrimônio e de suas outras fontes de renda. Se não, existe o risco de responder por isso. O patrimônio dele é incompatível com aquele valor X que ele recebe. Isso é um crime. Apesar disso, a Associação dos Juízes Federais entende que é preciso mudança e rigor no processo. Além do enriquecimento ilícito, elas podem ter tido um enriquecimento lícito também. Então tem que separar o joio do trigo. Agilizar a tramitação da ação de improbidade. Nesse ponto, a JUF apoiou a medida, tendo em vista que, de fato, essa duplicidade hoje existente nas ações de improbidade de defesa preliminar, ela prejudica a celeridade processual. Existe ainda uma sugestão de anteprojeto de lei para criar varas e turmas especializadas num tipo de ação cada vez mais crescente no país. Trata de especialização das varas ou câmaras no julgamento de ações de improbidade administrativa. Sim, a JUF é a favor das varas, mas contra a criação fora dos padrões estabelecidos por lei. Só que tem de ser por iniciativa do Poder Judiciário. Isso não pode ser uma iniciativa do próprio Legislativo. Acordo de leniência da esfera administrativa. Possibilidade de acordo de leniência já existentes já são suficientes para conferir essa celeridade nas ações de improbidade. Existe ainda a responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, e a JUF é a favor disso. Porque com isso a gente busca deixar o mais claro e objetivo possível, a posição da JUF a respeito desses temas, para que possamos inclusive ajudar o próprio Congresso nesses assuntos. Confisco alargado. A JUF não é contra o confisco em si, mas discorda da forma de apreensão sem análise apurada. A nosso ver, o confisco alargado, ele na verdade, regula de maneira equivocada aquilo que a ação civil de extinção de domínio é um instrumento legal para regular de maneira correta, segundo a JUF. Ao dizer o que pensa sobre cada medida, a JUF quer mostrar as possibilidades existentes, estimular o debate e garantir a aprovação de um projeto de acordo com a realidade do país. Que demonstra, sobretudo, a maturidade da instituição e da importância da JUF dentro do Congresso Nacional para opinar sobre temas relevantes que se transformarão em lei em benefício de toda a sociedade. E para isso, os argumentos escritos aqui na cartilha podem servir e muito. A história republicana mostra que as instituições elas sempre ganham quando elas dialogam, quando elas se fortalecem e quando elas pautam as suas reclamações de uma forma transparente, aberta e democrática. O empenho de hoje é para chegar a um cenário mais transparente no país, em que a corrupção seja coisa do passado. Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br.
Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.